Ok, gente, boa noite. Continuando o nosso estudo. Grande Marcelão, grande Ritinha. Ainda estamos no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo... Desculpa, gente, versículo 5 do capítulo 12 de Mateus. E nós vamos dar prosseguimento ao vídeo do nosso amigo Aloysio Elias, onde ele faz um comentário do Mildinho, que é o programa dele. Desculpa, meus amigos, a minha cachorrinha resolveu subir aqui onde eu coloquei o notebook e empurrou o notebook. Não passe nela. Ah, meu Jesus. Quer participar também, quer receber. Deixa eu segurar, botar aqui no meu colo, porque senão ela começa a pular ali e acaba derrubando. Então é isso, nós vamos então abrir aqui para passar o vídeo, compartilhar, né? Zelda vai penteadinho, luxo, hein, Zelda? Isso, muito bem. Nosso amigo Aloysio Elias. Outro dia ele estava falando que o filho dele está com 2 anos. Eu falei, nossa senhora, eu lembrei que a gente fez uma visita, um convite a ele, vocês estão lembrados, gente? Nós fizemos um convite a ele em 2019, para ele participar do nosso estudo, nossa comemoração dos 50 anos da nossa casa. E ele vinha, já estava até tudo acertado, a gente já estava combinando hotel, essas coisas todas, quando ele tem um problema de coluna, um problema sério de coluna, e a coisa complicou lá, deu uma piorada e o médico proibiu ele de viajar, que ele teria que viajar de Uberaba até Belo Horizonte até Vitória. Ele teria, inclusive, que parar em Belo Horizonte para dormir, ou então pegar um ônibus que fosse imediato, né? Seria muito cansativo para ele, que ele não anda de avião. E a gente assistiu depois uma palestra dele online, né? Aí e na época ele disse, eu estou com um filho pequeno, filho tem poucos meses, e agora já está com 2 anos. Rápido, passa demais, né? Mas é isso mesmo, são 2 anos, né? Então, vamos colocar aqui para ver o que ele vai continuar a dizer. E sempre lembrando que qualquer comentário que vocês queiram fazer a respeito de qualquer trecho do vídeo, é só levantar o dedo aí ou levantar a mão e a gente interrompe o vídeo para fazer os comentários pertinentes. Choramingando, e o povo ficando nervoso com aquilo, porque queria entender a lei escrita e a lei oral, mas não percebeu que ali estava a lei de Deus. Seu Mariano fechou o evangelho e falou, cara feia de espírita atrapalha mais a reunião que o choro de criança inocente. É isso. Aí, um pai que consegue ninar o filho, isso é lei. A lei ali. Olha. Eu paro de falar, eu me calo, para a gente escutar como é que um pai com carinho, com afago, silenciou a filha. Pronto, Ana, pode voltar a fazer barulho. Só uma demonstração. Aloysio, essa lei natural, se eu quiser percebê-la mesmo, se eu quiser assimilar os recados de Deus, as normas de Deus, as regras de Deus, as diretivas de Deus, para além do texto escrito e da tradição oral, onde é que eu busco isso? É simplesmente sentar numa praça e ficar olhando as pessoas? Simplesmente ir para a beira de um lago e ficar observando os patinhos? É só isso? Não. Na verdade, a natureza, o movimento da vida, projeta entendimento sobre você, mas precisa de uma lousa, de um painel, sobre o qual esse entendimento se projete.
Vamos ver que painel que é esse? Vocês entenderam? A vida vai projetar a lei de Deus, mas precisa de um plano de fundo. Sabe? Uma lousa. Já vou adiantar, é preciso que a lei esteja dentro de nós. Você lembram disso? Ele vai se referir a essa pergunta do Livro dos Espíritos. Quem sabe, para adiantar aqui? O número da pergunta eu não sei, não, mas eu sei que é isso aí. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, então. Eu lembro disso aí, eu não lembro do número da pergunta. Eu também não lembro, não. Ele vai falar aí, ele vai comentar aí. Mas é impressionante, e realmente ele vai levando a gente para a conclusão, né? Quer dizer, você está vendo toda a lei em volta de você, porque Deus está em volta da gente. Então, a lei dele, obviamente, se nós estamos imersos no amor de Deus, obviamente que nós estamos imersos na lei dele. Mas para que nós possamos perceber essa lei e entender, é preciso que ela se reflita dentro de nós, que ela esteja inserida. E ela já está. E a gente, à medida que vai crescendo espiritualmente, ele vai comentar, é que ela vai se desenvolvendo, né? Vamos ver o que ele vai falar. Onde ela apareça. Então é preciso que não ela esteja inserida, mas a gente perceba a lei. Como é que é? Fala. Então é preciso que não que ela esteja inserida, porque ela já está. É preciso que a gente ela já está, perceba, exatamente. Essa inserido os conhecimentos para que nós possamos entender. Né? Que a gente tem essa percepção. É de dentro para fora. Mas para que nós possamos absorver, é preciso que a gente tenha esses conhecimentos em volta e busque ela lá dentro. Tudo que é para o nosso melhor tem que estar de dentro para fora, né? O de fora, o que está fora de nós, é apenas para que nós possamos, muitas vezes, entender ou olhar aquilo e buscar captar, mas a verdade, o amor, a perfeição, está tudo já dentro da gente. A gente tem que desenvolver. Mais cedo ou mais tarde, qualquer um vai se aperceber disso, que tudo está dentro de nós. E isso é individual para se trabalhar em termos coletivos, mas tem que sair individualmente. Tudo Perfeito. não, porque eu já emagreci um pouco. Tá? Perfeito. Isso é aquela questão que a gente às vezes fala, que muitas vezes a gente ouve de outras pessoas, ou até dos pais, né, de familiares, que dizem assim: você já ouviu a sua consciência? Você já consultou a sua consciência? Né? A gente fala isso muito com criança, para a criança perceber o que ela deve ou não fazer, né? Quando ela pergunta alguma coisa, para não ter que dar a resposta de imediato, fazer a criança raciocinar sobre aquilo. Então, essa questão de falar, você já consultou sua consciência? Na verdade, o que nós estamos querendo dizer você já consultou a sua, vamos falar assim, a lei divina, né? A gente não percebe isso, mas a gente quer deixar entender que existe uma conduta moral, né? Uma conduta do que é correto na nossa consciência, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Com certeza. Exatamente, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que tudo está dentro de nós, né? Aquela história, a própria intuição, para a gente fazer alguma coisa, a gente recebe muita inspiração dos amigos espirituais, mas a intuição é algo que já vem de nossos conhecimentos, de nossa sensibilidade, para a gente perceber como agir. E isso é realmente uma conquista, né? A intuição sempre existiu, mas a gente conseguir trabalhar essa intuição em nosso favor é uma conquista, eu acredito. Tudo, né, que nós desenvolvemos para o bem nosso e para o bem do próximo é uma conquista para a nossa elevação, né? Com certeza. Essa pergunta é a 621. E depois ele vai falar outras perguntas aí. Vamos lá ver o que ele vai dizer. 621, clássica. Onde está escrita a lei de Deus? Em que lugar que essa experiência viva do mundo
alguém que adoece, alguém que nasce, uma planta que morre, uma planta que germina. Onde é que isso vai aparecer na forma de lei? Resposta dos Espíritos: na consciência. Na consciência. Então, né? Meu filho Francisco mexeu na barriga da mãe, eu pus a mãozinha e mexeu lá na barriga da mãe. Aquilo me sensibilizou. Eu falei, poxa vida, ele não sabe falar ainda. Alguém vai ter que traduzir os sentimentos, as necessidades e atendê-las. É eu e a mãe dele. Aí bateu aquele senso de responsabilidade paterna. Nossa Senhora, não posso brincar com isso não. Tem que ser um provedor das necessidades físicas, mas também um condutor nas necessidades espirituais. Aí iniciei isso, desencadeou em mim um processo de reflexão, de meditação sobre o compromisso de um pai com o seu filho. Ou seja, aquela experiência viva projetou na tela da consciência, na lousa da consciência, o recado de Deus: amadureça. Seu filho precisa de você. Olha como a lei vai além do escrito e do oral. Essa reflexão eu não tinha encontrado em nenhum livro que eu li, em nenhuma palestra que eu assisti, em nenhuma conversa que eu tive com meus mestres. Foi um processo de reflexão, uma meditação oriundo de uma expressão viva, uma criança mexendo no ventre da mãe. No Livro dos Espíritos, aí na questão 629, então na sequência, 8 questões depois, Kardec pergunta assim: que definição se pode dar então para moral? Se a lei de Deus projetada na consciência é uma face moral dela, porque aquilo que é físico, que é lei biológica, por exemplo, na consciência vira entendimento moral. Entendeu? Uma estrela cadente é um fenômeno astronômico, uma lei astronômica, mas projetada sobre a consciência, ela é recodificada e definida como uma mensagem de cunho moral. Aí Kardec pega o gancho e fala, tá, então defina moral para mim. O que é moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Eu observei, mesmo que seja um fenômeno físico, assimilei aquilo aparece na tela da consciência, na forma de uma mensagem moral, e agora eu sei que moral é regra de bem proceder. Saber o que é bem, o que é mal, o que é o certo e o que é errado. E completa os Espíritos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quando tudo faz pelo bem de todos. Não é fazer mal para alguns para poder garantir o bem da maioria. Isso aí é Robespierre, né? Isso aí é guilhotina. Lá no século XVIII, a regra é vontade geral. Ela impera. Ou seja, se em nome da vontade geral, ou seja, da maioria, precisar aniquilar, eliminar, guilhotinar uma minoria, que se faça. Isso não é lei de Deus. Isso é lei de quem? Dos homens. Isso não é lei de Deus. Lei de Deus é o bem para todos, inclusive do malfeitor. É um que ninguém entende. Eu tenho batido muito nessa tecla. Lei de Deus é o bem para todos. Se você garantiu segurança pública
para uma pessoa X, para a maioria, para 50 pessoas, mas para isso você precisou torturar, matar, maltratar 2, isso é lei humana, não é lei de Deus. A lei de Deus garante segurança para a maioria, educando o coração da minoria malfeitora. Por isso que perguntaram para o Chico se ele acreditava em pena de morte. E o Chico falou assim, não, eu acredito em pena da educação. Como é que é isso, Chico? Aí ele falou assim, meu filho, é fácil, você condena a pessoa a ler um livro por dia. Eu me lembro muito, não sei se vocês já leram um livro, Memórias do Padre Germano, de Amália Domingos Soler. Amália Domingos Soler. O Padre Germano, que viveu mais ou menos no século XVI, ele já era um espírito muito elevado. Então, várias vezes, ele teve a oportunidade de delatar, denunciar malfeitores, mas, ao contrário, ele escondia os malfeitores, porque naquela época era reinado, né? Então, a guarda real vinha para poder, ou então a mandado da igreja, que a igreja também mandava, para apanhar os malfeitores e para não se sabe o que fazer, né? E o que ele fazia? Ele escondia, ele teve a oportunidade, no livro ele faz umas 3 ou 4 vezes, ele escondia os malfeitores em determinada localização próxima à igreja dele, onde ele era o cura dessa igreja, a igreja no interiorzinho da Espanha, e ali ele depois ia lá, alimentava de noite com o cachorro dele era muito inteligente, ele alimentava, conversava com esse malfeitor. Teve um, inclusive, que se arrependeu, pediu perdão, e esse rapaz não era culpado, mas ele pediu perdão a ele pelo trabalho que estava dando. Ele conseguiu, porque ele tinha muitos amigos, assim como muitos o odiavam, porque ele não se dobrava perante ninguém, só perante Deus. Ele tinha muitos amigos e inimigos também. Então, ele conseguiu que esse rapaz ficasse, acho que 1 mês, ele ia alimentá-lo sempre. Conseguiu levar esse rapaz até próximo do mar, onde combinou com o capitão do navio. Esse capitão desse navio levou esse rapaz, eu não me lembro para onde foi, mas eu sei que esse rapaz, fugido, né? Ele fugiu da prisão, ele foi para esse país, esse outro país, lá ele casou-se, teve filhos, colocou o nome do filho de Germano, pelo padre Germano, escreveu uma carta para ele, dizendo que foi a maior bênção que ele recebeu na vida, porque ele estava bem, estava feliz, estava formando família, e ele agradecia ao padre. Agora, se esse rapaz é denunciado, o que ia acontecer? Então, nesse caso, ele salvou várias vidas, porque ele não denunciava essas pessoas. E o Chico também tinha esse hábito, né? Quando ele chegava nas cidades, alguém perguntava, Chico, o que você quer fazer? Nós estamos na cidade tal, tem lugares para ver, para passear. Onde você quer ir? Aqui vocês têm prisão? Penitenciário? Tem. Então, eu quero visitar a penitenciária, se for possível. E lá ele conversava, né? Os prisioneiros todos gostavam, todo mundo conhecia Chico, né? Gente, isso é muito lindo, né? Então, só para mostrar que, na realidade, a gente pode fazer muito benefício, muito bem, mesmo para aquele que faz o mal, mas se a gente tiver condições de fazer o bem para aquele, a gente pode salvar muitas vidas. Não estou falando de mim, né? Estou falando de um Chico, de um espírito mais que tem esse dom de amar, esse amor grandioso, que não vê defeito, não vê diferença, né? Não vê fronteira. Esse amor que um dia nós vamos conquistar. Estamos aos pouquinhos conquistando, né? Alguém quer comentar mais? É só lembrar que aqui no Espírito Santo já é permitido pela justiça. Quem lê
quantos livros a pessoa for lendo, vai diminuindo a pena. E já por esse trabalho que o Fiorito faz nas prisões, né, levando a doutrina espírita para as prisões, já tem algumas prisões que tem até biblioteca de livro espírita. Olha que maravilha. Eu me Bacana. lembro que coisa maravilhosa, eu não sabia disso. Eu me lembro muito que o Fiorito, certa ocasião que a gente começou a fazer viagens pela federação, né, para o interior, e a gente tinha muita oportunidade, ele ia junto. E a gente conversava muito, não eu com ele só, ele com todos que estavam dentro da van, né? Então, ele disse que quando ele implantou esse trabalho de atendimento no espírita, né, dentro das prisões, ele teve muita dificuldade, porque as outras religiões não aceitavam. Ainda tem. Sim, Até dentro dos espíritos. Mas eu digo que as outras religiões não aceitavam, até que ele conseguiu conquistar o padre, o pastor e de outras religiões. Trabalho. E aí conseguiu implantar, e hoje todo mundo o respeita, né? Tudo é o respeito pelo trabalho da pessoa, né? Acaba conquistando o respeito, né, das pessoas. Isso aí não tem como não conquistar. É um trabalho muito bonito. Aí você tem uma prisão que não tem nem vaso sanitário, vai para aquele livro, né? Um vaso sanitário para 20 numa cela. Né? Isso não é lei de Deus. Isso é punição humana, é condenação humana. Não é lei de Deus. Querem ver? Livro dos Espíritos ainda. Questão 874. Nós estamos na sequência, né, de uma série de questões sobre a lei divina natural. Kardec pergunta assim: sendo a justiça uma lei da natureza, então ele está falando dessa lei projetada na consciência. Ele não está falando da lei da Bíblia. Tá, né? Mas ela nas suas camadas mais profundas, não na sua literalidade, que é até onde as pessoas chegam, no literal. Ele está falando de uma coisa integral, maior. Como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injusto? Se a lei de Deus, plena, absoluta, está aí, por que uns entendem que tal coisa é justiça e outros entendem que tal coisa é injustiça? De onde vem essa discordância no entendimento da lei? Olha a resposta dos Espíritos. É porque esse sentimento, a esse sentimento, o de justiça, se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte de outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Sabe o que acontece? Existe um ímpeto interior, né? Uma força interior que te mostra o que é o bem e o que é o mal. É a lei de Deus projetada na sua consciência. O problema é que na hora que ela vai se expressar, quando ela vai ser racionalizada e depois verbalizada, ela se mistura, se contamina com sentimentos de ordem inferior, de inveja, de ciúme, de raiva, de medo, de ganância. Aí misturou, aquilo não presta mais. Não presta mais. Não está valendo nada. Então, as nossas leis humanas, elas refletem as nossas necessidades sociais, elas refletem, sim, a inspiração divina, porém, elas foram contaminadas pelos sentimentos humanos inferiores dos nossos governantes, todos eles, em todas as épocas. Como professor de história, pode garantir para vocês, não salva uma época. Elas são impregnadas disso. Então, a gente, às vezes, fica com uma ideia de esperança, mas uma esperança em uma estrutura que ela está contaminada. Esperança. Infelizmente, muitas vezes, a ação humana, isso já aconteceu, se perde as contas, né?
pode atrasar em muitos anos o progresso da humanidade. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, comenta, registra, que a ação da Inquisição atrasou a evolução da humanidade em 6 séculos. E aí as pessoas dizem, mas por que Deus não intervém? Por que Jesus não intervém? Ele interviu. Mandou Francisco de Assis. Francisco de Assis deixou exemplos maravilhosos, influenciou várias pessoas. Mas foi até no Papa, o Papa, né, ficou impressionado com a humildade dele. Mas a pessoa, como aconteceu com Jesus e com vários outros, a pessoa desencarna e logo aquele pessoal que estava querendo destruir aquele foco de luz age. E o ser humano, como é fraco, existe também uma associação, como é que eu digo? Um francês chamado Jean Devaux resolveu, uma vez ele leu a Bíblia, isso também lá no início, lá na época da Inquisição. Ele leu a Bíblia e ele ficou tão impressionado, que ele não tinha tido acesso à Bíblia ainda, ao Evangelho de Jesus, que ele decidiu pegar todo o dinheiro dele, ajudar as pessoas, entregou tudo, distribuiu tudo e começou a viver para ajudar os outros em pobreza mesmo, plena, tendo apenas o necessário para viver. Ele conseguiu, várias pessoas que viram seu exemplo se tornaram adeptos, eram valdenses, vocês quiserem, vocês podem olhar lá, valdenses. Inclusive também, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, se refere a esse fato. E ele conquistou mais de 1000 seguidores, e sempre acossado pela igreja, que, como diz Emmanuel, a igreja nunca conseguiu aceitar a humildade daquele do qual foi criada a religião, né? Todas as vezes que se falava em humildade, em desprendimento, em simplicidade, as pessoas eram atacadas. Então, ele foi, quando ele também desencarnou, acabou. Um outro que foi enviado também, foi o Maomé. No A Caminho da Luz, ele fala sobre ele. Ele veio com a missão de unir as tribos lá da região árabe para poder fazer uma união em oposição, inclusive, à Igreja Romana. Implantar o Evangelho, né? Que estava abusando. Só que ele se desviou também. Pois é, então é isso que ele está falando, que os governantes de todas as épocas é o homem, né? Não é nem só governantes, qualquer situação, qualquer ser humano em posição de destaque, de comando, de privilégios, de vantagens, de um modo geral, qualquer um, mas a grande maioria, né? E como o mundo espiritual encaminha, assim, vários missionários, mas são muito poucos quanto a ganância. Não é né? outro, né, Gisele? Napoleão é outro. Ele veio com uma missão Exato. E se desvirtuou dela também. Também tem isso. Ele manda vários missionários, mas nem todos realizam a missão. Nós também. Nós já viemos com diversas missões e caímos. É interessante, né, como a coisa acontece. Hoje, a gente botar nos dias de hoje, nós já fomos inquisitores, governante em alguma situação, o chefe em alguma situação, e de maneira errada. Hoje nós vemos, inclusive, esses políticos aí fazendo tantas atrocidades, ao invés da gente usar a força de oração para chegar a essas pessoas, a gente vai entrando numa paranoia, que é o pau da vida. Então, a gente precisa se policiar muito, isso está muito enraizado na gente ainda. Com certeza. Muito bem, Helder, é isso mesmo. Está certíssimo, Helder, é isso mesmo. A gente tem esse mau hábito, né? E não vai adiantar nada, porque o que a gente está falando não vai mudar nada. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que vibrar em sentido contrário. É como você falou, fazer prece, vibrar, porque
Jesus está sabendo. Ismael, que está responsável, né, zela pelo patrimônio do Brasil, do Evangelho no Brasil, ele está sabendo de tudo, ele está comandando, está com seu exército do bem. Agora, é fácil? Não. E nós, se nós somos espíritos e temos consciência do nosso papel como espíritas, nós temos que buscar, vibrar, orar, pensar no bem, para poder ajudar o nosso país, e não ficar tentando enviar pensamentos negativos que não ajudam em nada e só se unem aos pensamentos negativos que já existem. Só aumenta a força da negatividade, né? A gente tem que ser o contrário, vibrar no bem, vibrar com energia positiva para que os amigos espirituais também possam encontrar nessas energias recursos para aliviar a situação de várias pessoas, de várias situações complicadas. Mais alguma coisa, gente? Esperança a gente tem que ter em Deus. Esperança em Deus. Porque só em Deus você encontra a lei pura, sem contágio, sem mácula, sem manchas. No mais, vai ter as dificuldades todas de qualquer homem. Completa os espíritos, na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, então tá, Kardec falou assim, então vamos colocar de lado essa legislação humana, a lei dos homens. E ali você pode até colocar a legislação teológica ou teocrática, porque no Sinédrio hebraico, no século I, Paulo de Tarso usava a lei escrita para apedrejar Estevão, né? Usou para apedrejar Estevão. Então, o Kardec está dizendo, coloca de lado. Qual a base da justiça segundo a lei natural? Tá, se isso que está aí no mundo não é justiça, então o que é lei, justiça divina? Defina isso para a gente. E os espíritos respondem. Disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. É a lei áurea, né? Não é a da escravidão, não. A lei magna, áurea, vem de auros, a regra de ouro. Kant trabalhou com isso, né, Renato? Kant trabalhou muito com a regra de ouro, não é, Luciano? Com a lei áurea, a lei máxima. Essa é a lei fundamental que deve reger toda a convivência humana em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar. E ela é um elemento que vai equacionar com todas as circunstâncias. Você vai dialogar com as circunstâncias utilizando ela, entendeu? Então, por exemplo, aquela situação clássica do Emmanuel, né, o Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, quando o Saúde de Horas, o menininho, tá com a pedra e acerta a cabeça da Lívia. Vamos pegar aquela situação emblemática. Emmanuel, na ocasião como Públio Lentulus, conhecia a lei romana. Na lei romana, simples. Pega o menino, mata ele, pronto. Pega o menino, põe para remar até morrer e mata e acabou. Você trouxe ordem pública. A tortura, com extermínio. Pronto. Aí a Lívia chama ele para a lei áurea. Públio é uma criança. Quando ela vira para o marido e fala assim, Adelmo, é uma criança, quem que estava na carruagem com eles? A filha. Ela está dizendo, pega a lei áurea. Você gostaria que alguém fosse impiedoso com a sua filha quando ela errasse? Você tem uma filha. Se for ela que venha cometer um deslize como esse, e aí? Tem que prender, tem que matar, tem que torturar, porque só assim que vai ter hora. Tá aí, amanhã seu filho é um criminoso. Você vai mandar ele para a forca? Como é que você faz?
Ah, porque cadeia não tem que ter dignidade, não. Cadeia tem que é bandido, é um bando de bicho, põe na cela e deixa eles apodrecer lá. Amanhã seu filho tá lá, você no domingo, na fila quilométrica, com revista íntima, para levar um bolo para ele. Para ele comer com dignidade. Aí com meu filho é diferente, né? A regra de ouro é essa. Não fazer com o outro, você não queria para você. Por que você vai maltratar o filho malfeitor do outro, se você não gostaria que maltratassem o seu filho malfeitor? Viu como muda a perspectiva? Muda o entendimento? O que falta na legislação humana e na aplicação dela pelos nossos órgãos de segurança? A regra áurea. Eu não esqueço, eu estava em Ribeirão Preto, uma ocasião com meu tio, e o meu tio morava assim, no primeiro andar, então na sacada dele a gente via tudo que acontecia na rua. Aí tinha uma senhora que estava lavando do outro lado da calçada, ela trabalhava na casa em frente ao prédio. E eu observava ela todo dia lá, levando o lixo para fora, varrendo a porta. Um dia, chegou 2 policiais, encostou a viatura e desceu da viatura e tirou um menino lá de dentro. Menino de uns 18 anos. Menino, 18, 19 anos. Já era maior de idade, mas era um menino novinho. Desceu com ele. Chegou e falou: senhora, esse rapaz aqui, ó, nós pegamos ele tentando arrombar um carro ali na esquina. A senhora viu-se ele andando por aqui esses dias, olhando dentro dos carros, a senhora pedindo informações, né? Para saber se aquele meliante já estava fazendo uma farrinha no quarteirão. Aí ela falou assim: não vi não, senhor. Não, senhor. E o rapaz com a cabeça baixa. Aí o olho dela encheu de lágrimas, e o meu tio da sacada assim, ele não acreditava no que estava vendo. Ela falou assim: bom, o senhor faz o que precisar fazer. Ele é meu filho. E o menino com a cabeça baixa. Ele não sabia o que fazer. Falou: ó, senhora, a gente vai ter que levar ele. O senhor faz o que precisar fazer. Eu vou chamar meu outro filho e vou lá encontrar com vocês. Onde é que é? Para onde vai levar ele? Todo bandido tem mãe. Um dos exemplos mais interessantes que eu já ouvi a respeito disso, eu, inclusive, já até mencionei esse fato em estudo da gente, eu acho. Isso não aconteceu agora não, tem mais de 10 anos. Um fato que o rapaz matou um outro. E esse outro foi preso e estava cumprindo pena. E era uma pessoa de má índole, revoltado. E um dia ele se depara com a mãe do rapaz que ele matou, que ele eliminou, indo fazer-lhe uma visita. E ele virou, quando soube que era ela: o que a senhora vem fazer aqui? Eu matei seu filho. Falei: pois é, meu filho, mas de repente eu quero conversar com você. Talvez você não tenha tido a atenção suficiente, o amor suficiente, que lhe impedisse de matar o meu filho. E ela ficou ali, não sei quanto tempo, indo visitar o assassino do filho, conversando com ele, de tal sorte que quando que ela ainda conseguiu que o rapaz tivesse, como bom comportamento, reduzida a pena, e ele saiu da prisão, conseguiu o emprego e deu assim maior apoio àquela senhora. É uma coisa muito impressionante. Uma mãe ir visitar e cuidar, apoiar o assassino do seu filho. Isso é um dos exemplos mais incríveis que eu já vi assim ser narrado na mídia. Muito interessante.
Quer falar, Marcelo? Todo Bom, obrigado. Obrigado, Gisele. bandido tem mãe. Continuam os espíritos, ó. Na incerteza, perdão, voltando um pouquinho, ó. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse em circunstância idêntica. Aí aqueles policiais da história que eu contei para vocês. Opa, e agora? Como é que eu trato esse menino? Com um policial, eu tenho que levar ele preso. Mas eu sou pai. Como é que eu gostaria que um policial tratasse meu filho se o meu filho cometesse um erro? É assim que esse policial vai tratar esse menino. E nós estamos falando aqui de cristianismo. Gelda, Né? Oi, querida. eu estou lembrando aqui de um caso real, né? Que aconteceu com meu filho. Ele era pequeno. Eu estudava numa escola e ele era muito reativo, né? Ele era imperativo, as coisas todas. E ele jogando bola com os coleguinhas, ele era o juiz, e aí ele apitou uma falta, o coleguinha não aceitou, e ele foi lá e deu um soco no estômago do coleguinha, o coleguinha desmaiou, ele tinha uma força muito grande. E a partir daí, aí foi feita reunião, e uma série de intervenções da escola, e estava assim numa fase, né, onde estava muito, muito complicada a relação dele na escola, essas coisas todas. E eu nunca bati no Vitor nem na Ana Carolina, né? Sempre foi uma conversa. Porque eu percebia, e aprendi isso na educação, as crianças, elas têm perfeita noção do que é injustiça com ela. E a injustiça fere profundamente uma criança. Quando você não consegue lidar com ela, com o que ela faz de errado, quando você não tem uma conduta de acolhimento para corrigir. Isso traumatiza muito a criança. Aí eu, naquela coisa de inspiração, no dia seguinte, porque eu disse assim, eu preciso fazer uma intervenção. E aí, depois de chorar muito, consegui dormir. Aí no dia seguinte eu acordei, eu acho que eu já contei isso várias vezes em alguns grupos de estudo. Peguei o papel, risquei os dias da semana, tudo em coluna, papel cenário, bem grande, e mostrei para ele que ele ia ficar 30 dias, ele ia chegar da escola, ele ia ficar dentro do quarto com o direito de brincar com a irmã, mas sem ver televisão, né? Aí, na hora de dormir, eu ia fazer a prece, e ele ia marcar um xizinho ali para ver, né? Na primeira semana ele não teve noção das coisas, depois que passou a primeira semana, que ele viu que faltavam muitas colunas para ele fazer o X, foi que ele disse assim, eu tenho como mudar isso? Eu falei, você não pode mudar isso? Eu falei, não, eu não, mas você pode. Como, mamãe? Você vai mudar de conduta dentro da escola. Quando fizerem alguma coisa para você, você não vai reagir, você vai chamar a professora e vai dizer, olha, fulano tomou meu brinquedo, ele tomou minha vez. Não revide. Ele olhou para mim e disse assim, mas isso não adianta, porque ela já falou para mim que eu também faço, então ela vai deixar o outro fazer. Você acha que isso é justo? Ele tinha, acho que uns 6 anos. Você acha que isso é justo? Aí, reuni escola, reuni pedagogo, né? Aí ele mencionou, outro dia eu levei o pedaço, você lembra quando eu levei o pedaço de bolo para a escola, para a professora? Eu falei, lembro, você pediu para levar. Pois é, eu dei para ela e ela não disse ela nem pediu obrigado. Ela nem pediu obrigado.
Então, você vê como que essas reações aí, como que você trata o outro, por mais que o outro esteja errado, ele quer ser acolhido, porque inconscientemente, como a gente tem a lei na nossa consciência, a criança, ela sabe que ela está errada, mas ela precisa ser orientada. E quando, não importa se tem 17, 18, 30, 23, se no erro ele não é acolhido de forma digna, que mostre que ele está sendo respeitado, aí você vai dizer, olha, percebe, o seu direito está sendo respeitado. Mas ela vale para todos. Esse estudo daqui, do Nildinho, mexe muito comigo, muito, porque eu trabalhei muito tempo com crianças, né, crianças. Então, isso faz uma diferença de você tratar o menino, o adolescente, aquele que errou, mesmo que ele tenha matado, o direito dele tem que ser respeitado, porque só assim ele vai entender, ele vai fazer esse paralelo dentro de si mesmo, o que foi que ele fez, o que ele transgrediu. É muito interessante isso, a maneira da visão que a gente tem disso, do que a gente emite quando vê os corações sendo pelos meios de comunicação aí, do que a gente projeta para esse coração, né? Esse exemplo que você está contando, eu assisti. Parece que ela foi até motivo de reportagem uma vez, esse caso dessa senhora aí. Mas tem muitos anos, eu não lembro mais, nem teria que procurar a fonte outra vez, que é uma história muito interessante. Agora, isso que você está falando, Yolanda, isso realmente é próprio do ser humano. A gente acha, a gente que eu estou dizendo de um modo geral, né? A gente acha que a gente corrige punindo. Foi assim a humanidade toda, desde, né, que o homem tem poder, que ele pune o outro porque não faz o que ele quer. Os governos, né, os reis, não faziam. A própria igreja, ou faz o que eu quero, ou então a punição será terrível, né? Hoje em dia que está se trabalhando muito essa questão de você escolher o que você quer. Respeitarem a sua escolha. Respeitar. Aí, voltando para o caso do meu filho, né? A partir daí, aí eu comecei, a escola mudou de conduta e eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas. Foi a partir daí que ele começou a mudar de comportamento, né? Porque ele passou a ser tratado fora de casa com todo respeito. Quando ele errava, quando ele fazia algo, era mostrado para ele o que ele tinha feito, que não podia ser feito, aonde ele tinha transgredido no relacionamento. Foi daí que ele começou, até porque em casa ele era tratado assim, né? Então, a partir daí que começou a haver uma mudança, e a mesma mudança na escola, na evangelização. Todo mundo adiantou, e ele ficou. E ele ficou muito chateado, porque ele perdeu a turma, né? Aí eu fui conversar com quem era. Aí a época era a esposa agora eu vou falar o nome porque é algo positivo, muito bem. A esposa do Edilson, que por um tempo foi dirigente da infância, né? Aí parece que era a Rose também. Aí fui conversar e levei ele. Falei, então nós vamos conversar. Aí eles conversaram, mas por que você quer? Aí assim, mas por que ele questionando, por que vocês passaram meus coleguinhas e eu vou ficar para trás? Porque não tinha concentração. Aí eles explicaram, porque você não para sentado, aí você não absorve. Ele falou, não, eu escuto tudo que vocês falam, eu só não consigo ficar sentado. Aí ele assumiu um compromisso com o Edilson, com a Rose, qual o nome da ex-mulher do Edilson? Janise. Aí eu falei assim, então tá bem, mas vamos fazer o seguinte, você vai junto com os seus colegas, mas você vai ter que assumir um compromisso conosco. Né? Aí assim, que compromisso? Que você vai ter que ficar sentado, porque você circula muito na sala,
mas eu vou poder levantar se eu levantar o dedo? Só um pouquinho para levantar? Não, só um pouquinho você vai levantar. Ele mudou de comportamento porque ele não queria retornar. Porque falaram, se você continuar assim, nós vamos ter obrigado. Porque isso é maturidade, ó, tem que crescer aqui também. Você tem que aprender a dominar o seu corpinho e ficar sentado. Para não perder os colegas. Mas ele dizia, mas eu escuto o que você fala, mas eu não consigo ficar muito tempo sentado. Aí, a partir daí, ele acompanhou os colegas. Olha só. Entendeu? Então, não é só punir. E, na verdade, o que estava acontecendo era uma punição, porque ele era agitado, né? Aí, quando ele entendeu o que era aquilo, aí ele mudou. Que bom que deram essa oportunidade para ele, né? Que tantas outras não têm, né? Nossa, claro, com certeza. Agradeço demais. Isso aí é resultado de consciência, tanto que já vem interna seu, e esses estudos. Porque essas religiões, esses cabeças de igrejas, de diversas religiões, não vamos citar nomes, eles estão trabalhando tudo com a imposição de medo, botando as pessoas ter medo de Jesus, de Deus cobrar e ocasionar situações difíceis para eles. Então, as pessoas elas não estão aprendendo com suavidade o que é vivenciar um campo religioso, espiritual, em grande maioria das igrejas, porque eles colocam o medo, para a pessoa ter medo, fazer a coisa certa para ter medo. E teria condição diferenciada, como você colocou aí, nesses campos religiosos, e colocar uma maneira, situação diferenciada, para que as pessoas aprendessem e trabalhassem o seu eu melhor, coisa que não está acontecendo na sua totalidade. Verdade. Com certeza. Isso ainda é aquilo, né? Nós temos que amadurecer. Nós ainda somos muito os erros, os equívocos que nós trazemos milenares em nós, são justamente calcados nesses vícios de comportamento que são muito difíceis de nós conseguirmos corrigir em nós. É vício mesmo, vício de comportamento. Vício. Vaidade, orgulho, inveja, ciúme, despeito, etc, 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 etc. Tanto os vícios quanto são os erros, as personalidades ainda em crescimento, né? Então, realmente, é isso mesmo. A pessoa acha que, hoje em dia, graças a Deus, né, está se trabalhando muito essa questão da aceitação, do respeito às diferenças. Isso já é um começo maravilhoso. Porque antes era imposição. Não pode ser assim. Como se todo mundo tivesse que ter um padrão de comportamento único. E mesmo no dia em que todos estiverem voltados para o bem, cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade. Ninguém vai ser igual. Todo mundo vai ser bom, mas não vai ser igual. O respeito, né? O respeito, tratar com humanidade. Ninguém pode perder, né, o direito de ser tratado sem humanidade, sem respeito. Né? Ele pode ter descumprido uma lei, mas aquele que tem a pretensão de reeducar ou educar, não pode agir fora da lei para corrigir, porque não vai corrigir. Isso em todas as escalas, né? Desde a educação dentro de um lar, como em qualquer outra instituição que tenha essa função. Com certeza. É a questão da lei humana, né? E a lei divina, né? A lei humana é aquela que nós achamos que é a certa, aquela que nós queremos impor aos outros. Uhum. E a lei divina é essa que está na nossa consciência, que nós precisamos refletir e transmitir, né? Exteriorizar, descobrir em nós, que nós não conseguimos descobrir, no momento que nós descobrirmos, que nós entendermos, esse é um dos grandes benefícios da meditação, né? É você buscar dentro de você
o que já existe, mas que você não quer aceitar, ainda você não consegue entender, vivenciar, né? No dia que você conseguir, você vai passar a vivenciar, a exteriorizar e se transformando, transforma quem está à sua volta, né? A gente só transforma os outros quando a gente serve de exemplo, porque fora isso, somos nós que temos que transformar mesmo. Nós temos que nos transformar. Aí só quando nós exemplificamos o melhor é que a gente pode influenciar alguém, que também a gente não transforma ninguém, né? A gente influencia, mas cada um transforma a si. Eu também penso assim. A gente não consegue, ninguém transforma ninguém. Você pode influenciar, que é o que você falou agora. Então tá, meus amores, nós vamos parando por aqui, que o nosso horário já venceu. No sábado que vem eu pensei até que hoje fosse dar para a gente concluir, mas a gente sempre tem que, e é válido, né? É justamente esses comentários que enriquecem, né, o conteúdo. Com certeza, com certeza. Aí sábado que vem a gente, acho que termina, se a gente conseguir terminar no meio, a gente, mesmo assim, eu já começo outro. Se der para a gente fazer alguma outra apresentação, para poder enriquecer, a gente faz. Eu queria só te falar, Gisele, para o grupo também, eu não vou estar no estudo a semana que vem, não, tá? Eu vou viajar. Que Sábado bom. que vem eu não vou estar no estudo. Que bom. Chacu vai fazer aniversário, vai, mas vai ficar devendo bolo. Vai ser quando, Chacu, o seu aniversário? É sexta-feira, mas aí o irmão do Marcelo, o Said, que você conhece também, Sei, claro. Então, ele faz no mesmo dia meu. Aí eu passo um ano aqui com o Marcelo e um ano lá com ele. Então, esse ano... que coisa bacana. Marcelo não dá para ir não, né, Marcelo? Também tem que ir, aí tem que levar o Hélio. Acho que para ir os dois é meio complicado, né? Aí tem trabalho também, é muito complicado. Tá complicado. Então tá, gente. E depois a gente, do segunda-feira, tem aquela reunião, mas vamos conversar depois. Um beijo para vocês. Bom domingo a todos que estiverem nos ouvindo e que nos ouvirão depois, nos assistirão depois. Muita paz para todo mundo. Fiquem com Deus. Chacu está se achando, Chacu vai saindo assim com coisa que a gente está liberando. Liberamos ainda não, Chacu. Não, ele tem direito, ele tem direito. Ele não quer dividir o bolo com a gente, é porque ele não está querendo dividir o bolo com a gente. É verdade, é verdade. Não sabe ele que corta nosso coração. Viu, Chacu? Você já sabe que você é muito querido, né? Não precisa nem falar mais. Gratidão a todos vocês. Sempre. A todo mundo, gente. Fiquem com Deus. E a gente conversa daqui a pouco, tá? A gente conversa mais daqui a pouco. Boa noite. Todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite, a noite abençoada Boa noite. a todos. Abençoe a todos.